Esdras capítulo 1, versículo 3. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Versículo 11. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. O cativeiro dos filhos de Israel deveu-se à sua degradação. Por causa da sua degradação, eles foram levados para o cativeiro na Babilônia. A igreja também se degradou e também foi levada para o cativeiro pela grande Babilônia, a cristandade, que é uma prostituta aos olhos do Deus Santo. A restauração da igreja, portanto, implica regressar da base divisiva e de cativeiro que é representada pela Babilônia. Aqueles que saíram da Babilônia e voltaram a Jerusalém levaram consigo todos os utensílios do templo de Deus que tinham sido capturados e levados para a Babilônia. Esses utensílios, que eram de ouro e prata, representam as experiências de Cristo e as riquezas de Cristo. O povo de Deus foi espalhado e todas as experiências de Cristo foram capturadas. Isso foi uma vergonha para eles e para Deus. Até mesmo hoje, alguns amados cristãos têm verdadeiras experiências de Cristo, mas estão na Babilônia. As experiências estão corretas, mas o lugar está errado, pois os utensílios estão corretos, mas são utensílios do templo de Deus, no templo de ídolos. Portanto, todos os utensílios de prata e ouro têm de retornar a Jerusalém. A restauração da igreja é tipificada no Antigo Testamento pela reedificação da cidade de Jerusalém. Depois da restauração do edifício do templo, ainda era necessário edificar a cidade. O templo, o lugar da presença do Senhor, precisava de proteção. A muralha da cidade era a defesa do templo. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 falam da igreja como casa de Deus. No entanto, nos últimos 2 capítulos de Apocalipse, vemos a cidade e nessa cidade não há templo, porque a cidade tornou-se um templo ampliado. Para entender a relação entre a casa e a cidade no Novo Testamento, temos de perceber que a igreja é a ampliação de Cristo e o aumento de Cristo. Todos os crentes são parte de Cristo e membros de Cristo. Todas essas partes juntas são o aumento de Cristo. A igreja, portanto, é a plenitude de Cristo, porque Cristo aumentou e foi ampliado em muitos membros. O primeiro passo do aumento de Cristo é a igreja como casa. O segundo passo desse aumento também é a igreja, não como casa, mas como cidade. Por fim, a igreja toda torna-se a cidade. Uma vez que o templo se tornou a cidade, Apocalipse 21, 22 diz que não há templo na cidade da Nova Jerusalém. A cidade é o tabernáculo, a habitação. Portanto, a cidade é a ampliação do templo, o desenvolvimento da casa ao máximo. A edificação da casa e da cidade é o centro do propósito eterno de Deus. Essa edificação é, na verdade, o mesclar de Deus com o homem. A igreja, portanto, é o mesclar da divindade com a humanidade. Quando esse mesclar é ampliado e consumado ao máximo, isso é a cidade. No que diz respeito à segunda vinda de Cristo, se não houver a restauração da vida da igreja, ou seja, se o povo de Deus não retornar da grande Babilônia para a vida da igreja, não haverá maneira de Cristo levar a cabo a sua segunda vinda. É por essa razão que o Senhor nos últimos dias opera para ter uma restauração. Creio que essa restauração será uma preparação e a base para Cristo voltar.